Fala galera, bem-vindos a mais um podcast e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tortura na época da ditadura militar. Bom, eu sou a Júlia. Eu sou a Nayeli. Eu sou a Marcela. Vamos lá! O uso da tortura no Brasil vem desde os tempos da colônia e ela era usada tanto como meio de obtenção de provas através da confissão ou também como uma forma de castigo aos prisioneiros. Foi um legado da Inquisição e a tortura ela nunca deixou de ser aplicada no Brasil durante os 322 anos do período colonial e nem depois, nos 67 anos de Império e no período republicano. Durante a ditadura militar de 1964, os torturadores brasileiros eles eram na sua maioria militares do Exército. Nessa época, os principais centros de tortura no Brasil eram os Destacamentos de Operações de Informação, o DOI, e os Centros de Operação de Defesa Interna, o Código. Os dois são órgãos militares de defesa interna. Além dos torturadores do Exército, haviam também torturadores civis que atuavam sob ordens dos militares. E um desses torturadores mais famosos e cruéis foi Sérgio Paranhos Fleury, que ele era delegado do Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, o DOPS, e ele utilizava de métodos brutais e letais para conseguir confissões de seus suspeitos por ordem dos seus chefes. No final dos anos 1960 e no início dos anos 1970, a ditadura militar aqui do Brasil e de outros países da América do Sul criaram uma operação que era chamada de Operação Condor. Essa operação ela era para perseguir, torturar e eliminar os opositores. Eles receberam apoio de especialistas da CIA, que ensinaram novas técnicas de tortura para obter informações. Em 1985, com a redemocratização, cessou a prática de tortura para fins políticos, mas essas técnicas elas começaram a ser usadas por muitos policiais que passaram a aplicá-las contra presos comuns, suspeitos ou detentos, principalmente quando eles eram negros ou pobres, e também de áreas rurais e indígenas. E entre as principais técnicas de tortura aplicadas nesse período de ditadura, a gente pode citar o afogamento, a cadeira do dragão, espancamento, soro da verdade, geladeira, pau de arara e entre outros que serão falados a seguir. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de tortura que eram mais usados durante o período da ditadura ou do regime militar. Eu vou começar falando do pau de arara. O pau de arara era uma barra de ferro que era atravessada entre os punhos amarrados e a dobra do joelho. Sabe quando você fica em posição fetal e você abraça suas pernas com os braços? Então, os braços eram amarrados dessa maneira e o vão que ficava entre as pernas e os braços era o lugar por onde essa barra de ferro era atravessada. Essa barra de ferro ficava entre duas mesas e a pessoa que era torturada ela ficava pendurada a mais ou menos 20 ou 30 centímetros no chão. Esse método ele nunca era utilizado isoladamente, sozinho, sempre era complementado com eletrochoques ou palmatórias ou afogamento. O segundo método sobre o qual eu vou falar é o choque elétrico. Ele foi um dos métodos de tortura mais cruéis que foram utilizados durante o regime militar. Geralmente, o choque ele era dado através do telefone de campanha do exército. Esse telefone ele tinha 2 fios longos que eram ligados ao corpo nu, normalmente aos órgãos sexuais, além dos ouvidos, dentes, língua e dedos. E o acusado recebia descargas sucessivas a ponto de cair no chão. E o terceiro método de tortura sobre o qual eu vou falar é a pimentinha. A pimentinha era uma máquina que era construída dentro de uma caixa de madeira. No interior dessa caixa tinha um ímã permanente, no campo do qual girava um rotor combinado. E aí uma escova recolhia corrente elétrica que era conduzida através dos fios. Essa máquina dava choques em torno de 100 volts na pessoa que era acusada. Bom, agora eu vou citar mais 3 tipos de tortura usadas naquela época e vou tentar resumir um pouquinho e explicar um pouquinho sobre eles. O primeiro que eu vou falar é o afogamento. Os torturadores fechavam o nariz do preso e colocavam uma mangueira ou uma toalha molhada na boca da pessoa e obrigavam essa pessoa a engolir água. E o outro método era mergulhar a cabeça do preso, do torturado, num balde, forçando a nuca dele para baixo até o limite do afogamento. Outro método se chama cadeira do dragão. Bom, a cadeira do dragão
É uma espécie de cadeira elétrica onde os presos eram colocados nus numa cadeira de zinco, terminais elétricos, e quando essa cadeira era ligada, o zinco transmitia choques por todo o corpo da vítima. E muitas vezes os torturadores colocavam um balde de metal na cabeça da pessoa para que o choque se intensificasse. O último método de tortura que eu vou falar se chama geladeira. Nessa geladeira no caso era uma cela muito pequena, tanto de altura como de largura, onde os presos não conseguiam ficar em pé. Mas em si esse não era o método utilizado. O método em si era um sistema onde eles alternavam a temperatura e os presos ficavam por dias e dias lá sem água e sem comida. E essas temperaturas se dividiam em super frio e um calor muito extremo que chegava a ser insuportável. E dentro dessas celas tinham alto-falantes que emitiam sons muito irritantes. O uso da palmatória como uma forma disciplinar os indígenas resistentes à alculturação. A peça foi perpetuada pela escravidão africana. Os senhores a utilizavam como um dos muitos castigos aplicados aos negros. No século XIX, quando a educação dava os primeiros passos no país, a palmatória migrou para a escola. Haviam vários produtos químicos que eram comprovadamente utilizados como método de tortura. Para fazer o acusado confessar, era aplicado soro de pentatotal, substância que fazia a pessoa falar em estado sonolento. Em alguns casos, o ácido era jogado no rosto da vítima, que podia causar inchaço ou até mesmo a deformação permanente. Vários tipos de agressões físicas eram combinadas a outras formas de tortura. Uma das mais cruéis e populares era o telefone. Com as duas mãos, em forma de ponte, o preso dava tapas ao mesmo tempo contra os dois ouvidos do preso. A técnica era brutal que podia romper os tímpanos do acusado, provocar uma surdez permanente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo!